E aí, pessoal? Galera, nessa aula, nesse vídeo, a gente vai continuar aí a partir de onde nós paramos na aula passada, tá? Com a resolução aqui daquele exercício que eu propus para vocês, que é criar aqui esse método, remover por posição, tá? Então a gente tem a nossa lista ligada, tá? E aqui a gente vai remover algum elemento dessa lista, pela posição do elemento. Então eu passo aqui como parâmetro para esse método a célula de início, que é a forma de identificar essa lista, nossa lista ligada, e a posição que eu quero remover, tá? E esse método vai retornar para a gente uma referência para a célula inicial da nossa lista já com a remoção realizada. Tudo bem? Então vamos pensar aqui como implementar esse método, tá? Pessoal, a primeira coisa aqui que a gente já pode matar logo de cara, é pensar aí no caso, em um dos casos limite que a gente tem aqui, que seria quando eu quero remover a primeira célula, ou seja, quando eu quero remover, o item ali que está na posição 0. Como que eu faço? Posso fazer algo assim, ó. Se posição for igual a 0, tá? Pessoal, aqui eu estou pressupondo, tá, que a célula de início aqui, ela nunca seja nula, tá? Não é verdadeiro, isso pode acontecer, o usuário pode passar nulo, mas aqui só para facilitar o nosso raciocínio, tá? A gente vai fazer como se ela não pudesse ser nula. Então, se a posição que eu quero remover é a posição 0, logo a célula que eu quero remover é a célula de início, é a primeira célula. Nesse caso, como que eu faço essa remoção? Bom, eu vou retornar uma referência, para a célula inicial da minha lista modificada. Então, basta que aqui, ao invés de retornar uma referência para a célula início, eu retorne uma referência para a próxima célula. Ou seja, basta que aqui eu faça return início.próxima, certo? Dessa forma, eu estou dizendo para quem chamou o método remover por posição que a célula inicial da nossa lista não é mais essa primeira, tá? É a que vem depois dessa primeira. Pode acontecer de eu ter uma única célula nessa lista, certo? Nesse caso, início.próxima vai ser nulo. E aí eu vou estar retornando nulo, tá? É uma forma de dizer, então, que a nossa lista estaria vazia nesse caso, tá? Não é o ideal, mas nesse caso aqui é suficiente para a gente. Então aqui a gente já matou um caso limite. Agora vamos pensar nos demais casos, nas demais remoções que a gente pode fazer. Para esses demais casos, pessoal, o método de remoção vai ser parecido, vai ser igual, na verdade, para todos os outros casos. Só o caso aí da posição 0 que tem essa diferença, mas os demais a gente tem aí um método padrão, tá? Como que a gente vai fazer? Nós vamos achar a célula que tem que ser excluída, por posição. Então a gente vai passando célula por célula, quando eu tenho uma lista ligada, para achar uma determinada célula eu tenho que ir uma a uma, tá? De forma sequencial. Então eu vou passando uma a uma e vou armazenando as posições. Eu estou na posição 0, eu estou na posição 1, na 2, na 3, até achar a posição que eu quero. Achei a posição que eu quero, aí eu tenho que ter mantido uma referência para a célula anterior, tá? Lembra, igual aqui na remoção da última célula. Quando eu quero remover uma determinada célula, não adianta eu ter só a referência daquela célula que eu quero remover. Eu tenho que ter uma referência para a célula anterior. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célula anterior e falar, olha, célula anterior, a próxima célula não é mais essa aqui que eu estou removendo, é a que está depois, tá? Então, assim, por exemplo, se eu estou removendo a célula 2, eu vou dizer para a célula 1, ó, célula 1, a próxima célula não é mais a 2, é a 3, tá? E assim eu faço a remoção. Tem o caso de eu estar removendo a última célula. Aí o que, que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter uma referência para a penúltima célula e eu vou falar para a penúltima célula, olha, a tua próxima não é mais a última, é o que está depois da última. E o que está depois da última? Qual é a próxima da última? É nulo, tá? E se é nulo, então
eu tiro aquela célula e a penúltima passa, a próxima da penúltima passa a ser nulo, e aquela ali, então, é a nossa última célula a partir desse momento, tá? Pode ser um pouquinho complicado aí, né, de imaginar isso, mas aí na prática eu acho que vocês vão entendendo melhor. Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui, pessoal, criando uma variável do tipo inteiro. Eu vou chamar ela de i, porque é um índice, tá? E vou atribuir o valor 0. Essa vai ser a variável que vai armazenar a minha posição atual, tá? Eu vou ter também uma variável do tipo célula, que eu vou chamar de atual, que vai ser a célula onde eu estou atualmente, tá? E eu vou ter também uma variável do tipo célula, que vai ser a anterior, que vai guardar a referência para a célula que está antes da atual. No caso, quando eu começo, né, eu estou no início, eu não tenho uma célula anterior ao início, então eu vou fazer com que ela seja nulo, tá? Ela vai começar com o valor nulo. Depois a gente vai modificar. E agora aqui eu preciso ter um laço para procurar a célula na posição que eu quero. Como que eu faço isso, pessoal? De forma bem similar, tá? A que a gente fez aqui embaixo. A gente vai fazer aqui um while, e aí eu vou fazer assim, enquanto atual ponto próxima for diferente de nulo, ou seja, enquanto ainda tiver uma célula para eu ir, né? Não adianta eu querer ir depois do final da lista, tá? Então, se o usuário colocar lá posição 5, mas eu só tenho 3 células, não adianta eu procurar a posição 5, ela não existe, tá? Então, eu tenho que garantir que o próximo não é nulo, mas eu também tenho que verificar se i é diferente da posição que eu quero, tá? Então, o i vai sendo incrementado até chegar na posição que eu quero. Na hora que ele chegar na posição que eu quero, por exemplo, eu estou procurando a posição 2, quando o i for igual a 2, esse while não vai mais ser executado, e aí a gente vai fazer a remoção, tá? Então, o que eu tenho que ter aqui dentro do while? Aqui eu preciso incrementar o i, aqui eu preciso gravar uma referência para a célula anterior, tá? E quem vai ser anterior? Anterior, nesse caso aqui, passa a ser a atual. E tenho que modificar a referência para a célula atual. Atual passa a ser atual ponto próxima, que a gente já garantiu aqui que não é nulo, certo? Então, isso é tudo que eu tenho dentro do laço, tá? Aqui eu tenho, né, nessa linha, o movimento de ir pulando para a próxima célula. Aqui eu estou gravando a referência para a célula anterior, que eu preciso para poder excluir. E aqui eu estou gravando uma referência para a posição, para saber em qual célula eu estou, tá? Quando eu achar a célula que eu quero excluir ou chegar ao final da lista, eu vou sair desse laço while, tá? Bom, então vamos lá. Eu saí do laço while. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu posso simplesmente excluir a célula onde eu estou? Não. Por quê? Pode acontecer de eu ter saído do while porque eu cheguei no final, mas não encontrei a posição que eu queria, tá? Então, né, no caso, o usuário pediu para eu excluir a posição 5 de uma lista com 3 células. Então, eu preciso verificar aqui se eu estou no lugar certo, se i realmente é igual à posição, tá? Se eu cheguei na posição que eu quero excluir, tá? Por exemplo, o usuário pediu para excluir a posição 2 e eu cheguei na posição 2, por isso eu saí do laço, tá? Se eu achei, aí a exclusão aqui é bem simples. Como que a gente faz? A gente só tem que dizer para a célula anterior que a partir desse momento, a próxima célula já não é mais a atual, né? Aqui, quando a gente chega aqui, a próxima da célula anterior seria igual ao atual, já não é mais. Nesse caso, ela vai passar a ser atual ponto próxima. Ou seja, eu estou excluindo a célula atual da minha lista ligada. Eu estou falando para a célula que está antes de mim, né, antes da atual, que a referência da próxima dela já não sou eu, é a minha próxima, tá? E com isso eu tiro ela da lista ligada, eu removo qualquer referência a ela, tá? Então, isso aqui é a exclusão da lista ligada, pessoal, bem simples, tá? Eu não preciso me preocupar aqui com o caso
de i, né, ser igual a zero, né? Nesse caso, se o i fosse igual a zero, anterior seria nulo e aí daria problema. Por isso eu já tratei esse caso, né, da posição ser igual a zero aqui em cima, tá? Então, se eu cheguei aqui, é porque eu estou excluindo alguma coisa que está na posição 1, 2, 3, daí para frente, tá? E aí, se eu não excluir o início, né, excluir alguma coisa que está depois do início, basta que aqui no final eu retorne a referência para a célula início, certo? E assim eu faço a remoção por posição, tá? Vamos ver se isso aqui funciona? Então, ó, eu tenho aqui o meu código main, né, principal, e aqui eu já tinha aqui ó, um código aqui mostrando a remoção da última célula. Eu vou simplesmente substituir por remover por posição, tá? Eu vou passar uma referência para a célula A, que é o início da minha lista, e aqui na posição eu vou começar excluindo a posição 0, tá? Que é o nosso primeiro caso limite aqui, e vamos ver se isso funciona. Então eu vou mostrar que está antes e vou mostrar depois da remoção. Então ele tem que mostrar antes 1, 2, 3 e 4, e depois ele teria que mostrar 2, 3 e 4. Vamos ver se funciona? Ó, executei, ele mostrou 1, 2, 3 e 4 e depois mostrou 2, 3 e 4. Parece que funcionou para esse caso. Vamos tentar remover agora o que está na posição 1. Vou limpar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, nesse caso, agora ele tem que mostrar 1, 2, 3 e 4 e depois ele tem que mostrar 1, 3 e 4, certo? A posição 1 é a segunda posição. 1, 2, 3 e 4, 1, 3 e 4. Funcionou. Beleza. Então agora vamos tentar remover a última posição. Tenho aqui a 0, 1, 2, 3. Vou remover a posição 3, que seria o 4. Vamos ver se funciona. Deixa eu limpar aqui. Executar. E, claro, não funcionou. Ah, fiz bobagem aqui. É a posição 3, eu coloquei 4, me confundi com o valor, tá? Vamos rodar novamente. Bom, mas já mostrou que no caso de eu colocar aqui uma posição que não existe, né? Ele pelo menos não retorna nenhum erro e também não exclui nada de errado, tá? Vamos excluir agora a posição 3, que essa sim é a última posição. 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3. Então, pessoal, é isso. O código está aqui, tá? Não é a única forma de fazer, tá, pessoal? A gente pode pensar em várias maneiras aí diferentes de implementar esse código. A lógica provavelmente vai ser similar, tá? Mas, por exemplo, eu poderia tratar o caso da posição 0 aqui embaixo. Tem outras maneiras, tá? Poderia, ao invés de ficar guardando uma referência para atual e para anterior, gravar só a referência para anterior, coisas assim. Tem outras formas de alterar. Mas eu acho que essa aqui é a mais didática, tá? Para mostrar para vocês como esse código funciona. Tudo bem? Então essa é a resolução do nosso exercício aí do vídeo anterior. Na próxima aula a gente continua trabalhando aí, melhorando a nossa lista ligada.